Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos abençoando e nos intuindo em mais estas reflexões, em mais esta conversa sobre seu Evangelho maravilhoso, que, como tenho dito, um verdadeiro guia, o guia mais seguro para as nossas vidas. Um guia plenamente seguro para as nossas vidas. E quando eu digo um guia plenamente seguro, alguém poderia perguntar: mas Alan, não tem outros caminhos seguros? De fato há muitos bons caminhos, mas só o caminho que Jesus nos apresenta em seu Evangelho é um caminho sem surpresas, é um caminho sem necessidade de improvisos. É um caminho que, embora às vezes nós podemos ter a impressão de que em algum momento aquilo poderia ser melhor, o fato é que ao contextualizarmos, ao analisarmos o todo, ao analisarmos a necessidade de toda a caminhada, o caminho que Jesus nos apresenta se torna de fato o mais seguro de todos. E é por isso que eu venho afirmando ser o Evangelho o único guia plenamente seguro de nossas vidas. Falando um pouquinho hoje sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que é aonde nós estamos neste momento de estudo, e nós estamos na parte 2 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E a parte 2 do resumo diz o seguinte: a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Então observe que aqui está dizendo que a alma se perturba e confunde. Mas quando ela ela contempla sua própria essência, ela se volta para aquilo que é puro, que é eterno, que é imortal, porque é a natureza dela. Ele diz que aí cessam as perturbações e o estado da alma então é o que chamamos de sabedoria. Então outro parágrafo aqui no item 2 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra para a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo. Eu tenho observado ultimamente o como é importante trabalharmos neste segundo parágrafo do item 2 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, porque, de certo modo, aqui, apenas no item 2, está colocando para todos nós o resumo dos objetivos de nossas vidas. Como assim, vocês perguntariam? Bom, aqui nos fala da importância de olharmos do ponto de vista do alto, de olharmos para nós mesmos como sendo-nos estes espíritos imortais que somos.
Porque a grande dificuldade, todas as mazelas e todas as problemáticas existentes em nosso mundo material se dá por conta que a grande maioria de nós está entendendo que a vida se resume a este mundo material. Que a vida se resume a este início do berço ao túmulo. E ainda aqueles que estão afirmando com os lábios ser a vida algo transcendente, ser a vida algo que ultrapassa, que transcende a vida material, seja afirmando que viverá no paraíso, ou até mesmo afirmando com os lábios que nós somos espíritos imortais, mas a problemática se dá quando esta afirmação é pelos lábios, mas não é na conduta, na postura, na vivência. De que adianta eu dizer, eu acredito em vida após a morte, eu acredito na vida imortal, mas eu acordo de manhã e entendo que a vida se resume num dia de 24 horas e tudo o que eu devo fazer está ligado ao mundo de 24 horas, a este mundo material que eu estou transitoriamente circunscrito, que todos nós sabemos que é transitório, que é temporário, que o retorno à pátria espiritual será certeiro, mas mesmo assim eu acordo e começo a viver, encarar o mundo como se a vida aqui resumisse. Tanto que eu começo a buscar, a realizar as coisas as quais eu realizo comumente desde os primeiros anos de vida, que é, além obviamente de acordar, higiene pessoal, eu vou buscar minhas realizações materiais. Vou buscar o trabalho, vou buscar a escola, vou buscar... obviamente não estou dizendo que isso é algum tipo de problema, pelo contrário, nós estamos no mundo material e precisamos realizar as coisas do mundo material. O grande problema é quando dentro destas 24 horas, né, tirando as 8, 10 que nós estejamos dormindo, nós vivemos como se tudo se resumisse aqui. E quando algum indivíduo decide considerar a questão de espiritualidade como algo a ser trabalhado, ele se resume a uma passada em algum templo de pedra uma vez por semana, ou duas, uma horinha, meia hora, 1 hora, 2 horas, tanto faz. O fato é que nós precisamos compreender nossa espiritualidade o tempo todo, às 24 horas. Porque não existe a proposta, pelo menos não dentro do Evangelho, que excluamos a vida material em função da vida espiritual. Um dos grandes problemas da nossa compreensão da espiritualidade é achar que espiritualidade tem algo a ver com desencarnados. Espiritualidade é aquilo que tem a ver quando eu estiver desencarnado, ou quando eu estiver dentro de um templo de pedra, ou quando eu estiver, sei lá onde. O fato é que a questão espiritual deve ser considerada concomitantemente, ou senão simultaneamente, à questão material. Porque neste momento nós somos espíritos imortais, mas estamos encarnados, estamos materializados, ou seja, nós somos estas duas coisas. E sendo estas duas coisas, eu preciso viver à maneira destas duas coisas. Não há possibilidade de eu estar vivendo ora como material, ora como espiritual. Porque o fato é que eu sou as duas coisas. E o que nós sabemos é que uma delas, todos nós sabemos disso, é que uma delas deixará de ser, certeiramente a de ser material, a de vida material. Ou seja, implica que nós, a nossa inteligência nos convida a interpretarmos a importância de vivermos como seres imortais que nós somos, como seres espirituais, que embora transitoriamente encarnados, essas questões são transitórias, passageiras, portanto, de menor importância, digamos assim, comparando com a questão de espiritualidade,
é aí a necessidade de nós vivermos como espíritos imortais, sobrepondo o ser material que estamos, e não que somos, que estamos temporariamente. Uma das grandes dificuldades de nossos companheiros, inclusive nossos companheiros que afirmam serem espiritualistas, é dizerem que agora eu estou encarnado, estou no mundo material, tenho que viver em função da matéria. Depois que eu desencarnar, eu vivo em função do espírito. Então, o grande problema é que por enquanto eu também sou espírito. E isso é só por enquanto e continuará sendo. O que eu deixarei de ser é o ser material, mas eu continuo sendo espírito imortal e quando deixar a carne, continuarei sendo este espírito imortal. E eu vou querer tratar de questões da espiritualidade depois de desencarnar, sendo que eu já sou o espírito imortal desde já. É por isso que eu disse que nós, na humanidade, enfrentamos muitos problemas. Por quê? Porque achamos que somos este ser encarnado temporariamente. E como eu disse, até muitos companheiros espiritualistas, afirmando serem espíritos imortais, têm como objetivo viver em função da vida da matéria. É uma interpretação que não faz, não tem uma fundamentação lógica, porque esta vida material, para que ela tenha vida, inteligência e individualidade, é necessário uma individualidade, uma inteligência primária, ou seja, há um ser, um espírito imortal aqui, né? É este que vos fala, né? Como eu costumo dizer, carne e osso não falam. Alguém já foi no açougue e viu pendurado lá carne e osso falando? Então, carne e osso não fala. O que fala são espíritos imortais, entidades inteligentes. E essas entidades podem estar encarnadas temporariamente, como aqui estou. Agora, o que nós observamos muitas vezes é que até entre os companheiros espiritualistas e entre os companheiros espíritas, existe o estereótipo de que eu estou encarnado e quando eu morrer, quando eu desencarnar, aí eu vou para a espiritualidade. E aí eu faço a pergunta: bendita seja a filosofia espírita. Bom, então quer dizer que eu estou no mundo material e vou para a espiritualidade. Isso, por acaso, alguém está querendo dizer que eu não me encontro na espiritualidade? Eu não me encontro no mundo espiritual neste momento? É uma boa pergunta, né? Então, se nós formos estudar a doutrina espírita, e sistematicamente as obras de Chico Xavier vêm nos afirmando isso, nós estamos vivendo também na espiritualidade. Porque nós, seres espíritos imortais, vivemos numa faixa vibratória, digamos X, e nossa matéria vive numa faixa vibratória Y. Então o fato de a matéria deixar de viver na faixa vibratória Y, o espírito continuará vivendo na faixa vibratória X. Então ele não vai para lugar nenhum, ele já se encontra em algum lugar. Talvez seja um pouco difícil de explicarmos brevemente, até porque nosso objetivo é estudar o Evangelho. Mas não aprofundando muito nestas questões, tem vários companheiros que aprofundam muito nestas questões, eu já cito sempre vários deles, Dr. Décio Andoli Júnior, que tem estudado de maneira muito profícua, de maneira muito detalhada as obras de André Luiz e Chico Xavier, e nos trazido essas informações. E se alguém eventualmente perguntasse: olha, mas nós não estamos aqui para estudar sobre o Evangelho? Exatamente. O Evangelho vem a nos dizer que ele vem nos trazer informações, conhecimentos sobre todas as coisas.
Eu não sei por que muitas vezes muitos de nós estão compreendendo que evangelho é para trazer só parábola. O óbolo da viúva, a parábola do bom samaritano. De fato, o evangelho também é isto. De fato, é muito importante nós compreendermos estas ideias as quais Jesus nos trouxe. Mas nós precisamos começar a compreender o porquê que nós não estamos conseguindo pragmatizar estas ideias em nossas vidas. Nós temos que começar a compreender porque nós estamos há séculos ouvindo estas parábolas de Jesus e não estamos conseguindo aplicar no nosso dia a dia. O porquê que eu acordo de manhã e esta parábola não me vem na mente nenhuma vez. Estes ensinamentos de Jesus não surgem nenhuma vez no meu pensamento ao longo de meu dia, ao longo de minha semana. Estes pensamentos de Jesus não são bases para as minhas tomadas de decisões, para as minhas escolhas, desde as mais banais às mais complexas. Pelo menos na maioria de nós tem sido assim, e afirmo isso porque o quadro social nos mostra este fato. Porque se o Evangelho de Jesus, as parábolas de Jesus estivessem presentes na vida de todos nós não teríamos problemas familiares, não teríamos problemas íntimos de ordem psicológica, não teríamos problemas de convivência, ou seja, não teríamos uma série de problemas que nós temos, tanto em nossa sociedade quanto no âmbito familiar. Isto implica que nós estamos falando sim muito de Jesus, mas muito pouco, para não dizer quase nada, estamos vivenciando os ensinamentos de Jesus. Isto é um fato. Porque Jesus vem nos falar de uma paz, que Ele nos apresenta uma paz. E quantos de nós estamos em paz? Quantos de nós temos poucas coisas para resolver no tocante à família? No tocante aos filhos, aos irmãos, aos pais, aos amigos, ao grupo social que convive, à igreja, à casa espírita. Quantos de nós temos uma série de coisas, uma série de problemáticas, ainda que pormenorizadas, mas tantas coisas nós temos que acertar e que na verdade são coisas tão simples que nem precisariam existir se nós tivéssemos compreendido um mínimo, muito pouco das parábolas de Jesus. Então é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que as parábolas de Jesus não são importantes. Bem pelo contrário, são muito importantes. Mas o que eu estou dizendo é porque nós não estamos conseguindo pragmatizar em nossas vidas estas parábolas. É porque quando nós olhamos para o Evangelho, muitas vezes desavisadamente, nós queremos achar que é um conjunto de fórmulas mágicas e com isso, com uma espécie de abracadabra, as coisas aconteceriam se eu lesse e repetisse. Com todo respeito a tudo e a todos, obviamente, mas eu costumo dizer que reza decorada não costuma nos ajudar muito. Às vezes nos ajuda um pouco, sim, porque com a reza decorada os primeiros passos, mas é necessário que demos passos a mais. Nós sentimos que nós precisamos dar passos a mais. Diante de uma dificuldade que nós enfrentamos na vida e que nós venhamos a sofrer com ela, isto implica que nós precisamos dar passos a mais. Jesus nos disse isso. Eu venho trazer o Evangelho para os doentes, para os que querem, os que estão precisando, os que estão sofrendo, os que estão tristes. Quem está bem, está bem. Então, se você encontra algum problema, está sofrendo, está triste, a proposta do Evangelho é para você também. Agora, se você disser, mas eu já conheço o Evangelho há muitos anos e continuo sofrendo triste, então, implica que nós não estamos entendendo o Evangelho se nós nos encontramos nesta situação. Implica que nós estamos eventualmente nas rezas decoradas e nós não estamos
compreendendo a proposta de oração que o Evangelho nos apresenta. Que oração não é uma prece, não é uma reza decorada. Oração é o proferir do coração, é o proferir do sentimento, é o proferir do ser. Nossa companheira benfeitora Joana de Ângeles vem a nos dizer que a alegria é um hino de agradecimento, é uma oração de agradecimento a Deus. Olha que interessante, a conotação de oração se tornando algo vivencial, algo que possa ser realizado constantemente. O fato de eu estar alegre, estou em oração de agradecimento a Deus. Olha que interessante. E muitas vezes nós estamos persistindo em compreender a oração como reza decorada, como uma fórmula mágica, como um abracadabra. E com isso esperamos que algo nos aconteça diante deste abracadabra. Volto a repetir, com todo respeito a tudo e a todos, mas o meu propósito aqui é estudar o Evangelho. Não é mais fazer com que, não é mais corroborar com equívocos do Evangelho. Que são equívocos, naturalmente. Não estou dizendo que alguns têm e eu não tenho. Eu estou dizendo que alguns eu já não tenho mais, porque talvez em dado momento eu também estivesse compreendendo o Evangelho, algo que nos solicitasse a reza decorada, mas que começando a estudar o Evangelho mais seriamente, mais dedicadamente, fui compreendendo que a proposta do Evangelho é muito maior que isso, é muito mais ampla do que isso. Tanto que eu disse que não há nenhum problema fazermos rezas decoradas. Muitas vezes eu me apoio numa. Eu cito, por exemplo, às vezes, prece de Cáritas, a própria oração do Pai Nosso. Mas o problema é quando nós simplesmente repetimos. A grande maioria de nós repete a oração do Pai Nosso sem ter noção do que aquilo está dizendo. Eu costumo observar, por exemplo, que só o Pai Nosso, se nós entendêssemos o que Jesus disse quando ele afirmou o Pai Nosso, todos os problemas da humanidade estariam resolvidos. Também não é o tema agora, a oração do Pai Nosso. Numa outra oportunidade podemos, mas se nós entendêssemos o que Jesus quis dizer ao proferir Pai Nosso, todos os problemas da humanidade já estariam resolvidos. E nós muitas vezes estamos afirmando Pai Nosso dentro da nossa família e não resolvemos os problemas dentro de nossa família. Há uma disparidade, há uma profunda incompreensão. E o que o resumo da doutrina de Sócrates e Platão vem aqui nos observar, e a palavra que aqui eu estou atinando, é acerca da ilusão. Que o homem que considera as coisas debaixo da terra, as coisas debaixo, de terra a terra, do ponto de vista material, ele vive iludido. E as obras de Chico Xavier vêm sistematicamente em vários pontos fazendo esta observação. Precisamos enfraquecer nossas ilusões. Além de termos a necessidade de fortalecermos nossa fé, fortalecermos nossa esperança, fortalecermos nossa coragem perante os desafios promotores de nosso bem-estar e de nossa felicidade, precisamos ao mesmo tempo enfraquecermos nossas ilusões. Exatamente. Porque nós estamos iludidos, nós vivemos iludidos, nós estamos iludidos que a vida se resume à vida material. Nós estamos iludidos que o maior objetivo da vida material é estudar, formar, ter um bom emprego, ter uma boa casa e passear aos finais de semana. É tudo uma grande ilusão. Por que uma grande ilusão?
porque se isso fosse verdade, todos nós estaríamos bem, e todos que possuem esta vida, que estudaram, que formaram, têm uma boa profissão, um bom salário, seriam pessoas muito felizes. É simples assim. É simples, muito simples e muito lógico. Isto implica que se nós não estivéssemos iludidos, todos que a isso conseguissem realizar seriam as pessoas mais felizes do mundo. Quando, na verdade, ao analisarmos, começamos a compreender que é bem o contrário. Que quanto mais o ser se aprofunda e ilude na vida material, mais ele vai mais ele vai ao desencontro do ser essencial que ele é, ou seja, o espírito imortal. É isso que está dizendo aqui. E que muitas vezes nós até lemos, mas nós não paramos para fazer um pouco desta reflexão a qual eu estou aqui fazendo. Até porque eu já estou quase meia hora falando, e estou praticamente falando de um parágrafo de 6 linhas, que com certeza muitos companheiros espiritualistas e até espíritas já leram. Mas como estão assimilando isto? Como estão absorvendo isto? Como estão vivenciando estas palavras contidas no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte resumo da doutrina de Sócrates e Platão? E observa que Sócrates e Platão, sendo precursores do cristianismo, da doutrina de Jesus, do Evangelho, eles já falavam de coisas que Jesus veio falar e que Jesus já veio de forma mais ampla e mais aprofundada. E a doutrina de forma completíssima. E nós ainda não estamos compreendendo. Então há um grande equívoco, ou melhor dizendo, há uma grande ilusão. E precisamos trabalhar estas nossas ilusões. Precisamos trabalhar no enfraquecimento dessas nossas ilusões para começarmos a absorver a verdade, para começarmos a assimilar as verdades, para assimilarmos o amor, porque a única verdade é o amor. Tudo mais são aspectos transitórios. Tudo mais são coisas efêmeras. Efêmeras como o próprio sofrimento é, como as dores são, pois são passageiras, são transitórias. Ainda que isso possa levar décadas ou até mesmo séculos, são passageiras. São coisas efêmeras. E o Evangelho nos apresenta uma proposta maravilhosa de felicidade. E nós, por conta desta persistência nas ilusões, nós não nos permitimos sentir, sondar, perceber um pouquinho desta felicidade que o Evangelho nos apresenta. Portanto, meus amados irmãos, o item 2 nos faz um convite reflexivo para que comecemos a olhar as nossas vidas do alto, para que comecemos a olhar as nossas vidas do ponto de vista do espírito imortal que somos. E isto implica que em cada uma de nossas atitudes temos de perguntar a nós mesmos: isso é bom para o espírito imortal que sou? O espírito imortal que sou de fato quer isto? O espírito imortal que sou tem consciência de que isso é bom para ele ou não? Pois aí devo eu proceder. Pois aí devo proceder em conformidade com as necessidades do espírito imortal que sou, porque deixarei de ser o ser material mais cedo ou mais tarde. Como costuma dizer o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, eu vou permitir o que eu dissesse aqui. Você vai desencarnar. E eu também irei. Nós só não sabemos como, quando. Mas todos iremos.
Então isso é um fato, é certeiro. Agora o espírito imortal que somos continuará. Então eu devo conduzir a minha vida à maneira do espírito imortal que sou. E quando eu começar a conduzir a minha vida à maneira do espírito imortal que sou, buscar compreender as necessidades do espírito imortal que sou, começar a compreender o que o espírito imortal que sou necessita, tudo começa a me facilitar, tudo me começa a fazer sentido, tudo começa a esclarecer, porque agora estou buscando coisas verdadeiras, não efêmeras, não transitórias, não passageiras, e sim coisas verdadeiras, coisas que alimentam o espírito imortal que sou. Porque se eu alimentar apenas a matéria, quando a matéria deixar-me, o que eu terei? O que eu terei? Por que cargas d'água Jesus disse para que ajuntássemos tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, os ratos não roem, e não ajuntássemos tesouros na terra? Porque os ladrões roubam, os ratos roem, as ferrugens corroem. Por que Jesus diz isso? E por que todo mundo já ouviu isso que eu estou dizendo? E nós temos a impressão que a esmagadora maioria de nós, predominantemente, estão ajuntando tesouros na terra. Não só tesouros materiais, como tesouros das vicissitudes, tesouros dos costumes, tesouros daquilo que já se viciaram, se já acostumaram, enfim. E os tesouros do céu, quais são? Quais são? Se nós não estamos conseguindo muitas vezes sequer o tesouro da paz na própria consciência. Se nós muitas vezes não estamos conseguindo o tesouro da boa convivência em nossa família. Se nós não estamos conseguindo o tesouro da boa convivência no relacionamento para com os filhos. E que tesouros no céu nós estaríamos então ajuntando, angariando? Por isso que eu observo a riqueza do Evangelho, a grandiosidade das palavras de Jesus para nós, e minha proposta aqui é estudar este Evangelho, buscando a pragmatização deste Evangelho, buscando a aplicabilidade deste Evangelho para que ele saia de uma vez por todas das letras mortas e seja letras em minha vida, seja prática em minha vida de espírito imortal que sou, para que ao compreender que o Evangelho me apresenta como um ser imortal que sou, aí se alguém me perguntasse, onde um ponto? Simples, por que Jesus disse para que ajuntássemos tesouro no céu? Porque Jesus proferiu o sermão da montanha dizendo que bem-aventurados os aflitos, porque deles são o reino dos céus. Jesus o tempo todo falou da vida imortal. Jesus o tempo todo nos falou da imortalidade do espírito imortal que somos. É persistente, é continuadamente. Jesus o tempo todo nos diz isso, em quase todas as suas afirmações. E nós estamos falando em nome de Jesus, vivendo em nome de Jesus, pelo menos afirmando viver em nome de Jesus, supostamente vivendo com Jesus, e nós estamos vivendo como um ser material. Então, nosso objetivo é refletir sobre esse sentido do Evangelho, sobre esta assimilação, sobre a compreensão do Evangelho e sobre o enfraquecimento de nossas ilusões, principalmente de nossas ilusões acerca do Evangelho em nossas vidas. Meus amados irmãos, muita paz, que o Mestre Jesus continue nos iluminando.